neste domingo para repercutir tudo sobre o empate entre Vasco e Ceará. Falar tudo que rolou no domingo também. Teve La Liga, Premier League. Estou aqui muito bem acompanhada. Professor Celso Zelt comigo. Boa noite, professor. Seu primeiro destaque. Boa noite, querida Lili. Quem está bem acompanhado sou eu. Meu destaque é que o Vasco esteve aqui há 4 minutinhos de quebrar a série de 4 meses que não ganha em São Januário. Ganhou do Fortaleza em 17 de maio. Nessa semana, completará 4 meses. Esteve bem pertinho de quebrar essa série, jogava com um homem a mais, fez 1-0, fez 2-1, mas aí o Pedro Henrique, que tinha entrado 10 minutinhos antes, botou água no chope do vascaíno. Tela, né? Números do Felipe Coutinho pelo Vasco na atual temporada: 38 jogos, 37 como titular, 10 gols marcados, 3 assistências, minuto/participação em gols 214. Marcou entre Vasco e Ceará, marcou na partida de hoje, belíssimo gol de falta. Vale destacar, professor, que no jogo do meio da semana, né, em que o Vasco eliminou o Botafogo, foi na cobrança de falta dele que a bola acabou sobrando ali, né, e não acabou marcando o gol, mas tá aí, número do Felipe Coutinho, 100 jogos com a camisa do Vasco. Eu ia lembrar que em menos de uma semana, 1,5 gols de falta, né? Porque o gol do Nuno é no rebote de uma falta que ele cobra muito bem. Acho que o goleiro do Botafogo deu uma bobeada ali, mas enfim, não é só a cobrança de falta, né? Inclusive o gol é de falta, mas quem sofre a falta é o Felipe Coutinho. Então ele começou principalmente a partida muito bem, logo que o Vasco tomou o empate, é ele quem cabeceia a bola na trave, que o Bruno Ferreira desvia para a trave. É sem dúvida, Lili, o jogador mais importante do Vasco tecnicamente, e principalmente depois da saída do Depay, né? Ele dividia com o Depay essa condição, até porque os dois também muito limitados fisicamente. O Coutinho parece estar melhorando fisicamente, ainda não é o melhor que ele pode oferecer, ainda é um jogador relativamente jovem para os padrões atuais do futebol. Quanto à questão técnica, ninguém nunca discute o Felipe Coutinho. É um dos melhores jogadores do Vasco dos últimos tempos, principalmente um dos melhores revelados pelo Vasco, o que confere a ele um carinho todo especial, né, da torcida em relação a ele e dele em relação ao Vasco. Ele mesmo hoje, nas entrevistas a respeito dessa marca dos 100 gols, definiu o Vasco como o clube da vida dele. E é mesmo, né? O Felipe Coutinho contribuiu muito hoje, mas infelizmente para o vascaíno não deu para ser para a vitória, né? Ele fez o suficiente para isso do ponto de vista individual, mas coletivamente o Vasco hoje apresentou bastante problema. E daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para São Januário, para as coletivas de imprensa, para a Zona Mista também. Rodrigo Jufo está por lá. Mas, de fato, professor, o Felipe Coutinho ainda não está 100% na condição física dele, mas já está entregando, né? Foi importante no jogo no meio da semana, foi importante no empate de hoje, por mais que tenha sido frustrante, né? Foi um jogador que chamou a responsabilidade, fez o belíssimo gol de falta, então tem muito a entregar ainda nessa temporada. E está entregando mais minutos também. Uma sequência maior, né? O elenco vascaíno é um elenco carente quando os jogadores, e não só ele, quando o Nuno também se cansa, há substituições, isso não é coincidência. O Vasco cai muito de produção porque os seus reservas não são à altura do seu time titular. E dentro desses titulares, o Felipe Coutinho é aquele que você mais se ressente quando ele não pode fazer um jogo inteiro. Dificilmente faz um jogo inteiro, mas tem entregado mais minutos e também mais qualidade de jogo para esse time do Vasco. Hoje eu acho que o começo muito bom do Vasco, no primeiro tempo, passou muito pelos pés do Felipe Coutinho. Faltou alguém talvez mais próximo dele hoje. No segundo tempo, o Diniz tentou fazer com que o Nuno fosse esse homem, trazendo ele para mais perto do Felipe Coutinho. O resultado final não foi aquele que o vascaíno esperava, mas do ponto de vista do Felipe, esse jogo ele fez um jogo sem a altura do ídolo vascaíno que ele é. Um jogador muito importante. Agora, professor, o que acontece com o Vasco, né? Jogando em casa, a torcida faz uma belíssima festa e você começou o programa falando sobre a dificuldade de ganhar em casa. A gente tem uma tela aí com os números do Vasco. Ó, faz tempo. Vasco nas últimas 6 partidas como mandante nesse Brasileirão. Nenhuma vitória, 3 empates e 3 derrotas. A última vitória foi em 17 de maio, 3-0 contra o Fortaleza. De onde vem essa dificuldade toda, professor? E, aliás, é a única do Diniz nesse retorno. Vem de um elenco curto, um elenco limitado em número, embora o Vasco tenha recebido reforços, o Carlos Cuesta,
que fez o gol, o Andrés Gomes, são todos jogadores que chegaram recentemente. O Robert Renan, que foi importante no meio da semana, exorcizando aquela história do pênalti, né? Ele que tinha perdido um pênalti com paradinha pelo Inter. O Vasco tem limitações de número, de quantidade e de qualidade de jogadores. Qualidade, inclusive, em setores específicos. Não por acaso os reforços do Vasco são reforços na defesa ou na volância. Então, essa é uma carência do time do Vasco. Fernando Diniz, eu reputo como um trabalho muito bom. O Vasco exerce no jogo, por exemplo, triangulações que você não via o Vasco fazer com outros técnicos. O Vasco faz essas triangulações. E alguém poderá dizer, também sai com a bola errada, como acontece com os times do Diniz. Verdade, a torcida está muito tensa em relação a isso hoje. Mas o Vasco precisa de uma maior constância durante as partidas. Eu acho que essa questão do elenco curto está para ser sanada. O Diniz hoje já tem um número maior de atletas do que tinha, e setores. Eu acho que o próximo passo é o Cuesta e o Robert Renan tomarem conta da zaga, do miolo da zaga, que é um problema vascaíno de muito tempo, né? Faz tempo que o Vasco toma gols demais, a defesa fica devendo. Então, eu acredito que esse trabalho tenda a melhorar, mais ainda do que já melhorou. O Vasco de hoje, na mão do Diniz, é um Vasco melhor do que aquele que o Diniz recebeu, do Carille. Mas tem ainda as suas limitações. E hoje ficou mais uma vez constatado que o time não foi regular durante uma partida acessível. Quando se começa um campeonato, espera-se que o Vasco ganhe do Ceará jogando em casa. Até porque já perdeu no turno lá em Fortaleza, né? E ganhe jogando com um a mais. A gente vai... Jufo está ao vivo para trazer todas as informações, o clima também, né, nessa pós-partida. Vamos conversar, então, com o Rodrigo Jufo. Boa noite, Jufo. Como é que está o clima por aí em São Januário depois desse empatezinho amargo para o Vasco jogando em casa? Boa noite, Lili, professor, todos os amigos do Sport Center. Clima de frustração aqui em São Januário depois de mais um empate, mais um resultado negativo do Vasco jogando em casa. Como vocês bem disseram, já são 4 meses no Campeonato Brasileiro sem saber o que é uma vitória em São Januário e num período da temporada muito importante, já que o Vasco agora faz 4 jogos em sequências aqui no Rio de Janeiro, começando por esse, que era uma partida muito importante para conquistar os 3 pontos, voltar a vencer. Depois, no próximo final de semana, um clássico contra o Flamengo e aí mais 2 partidas aqui em São Januário, Bahia e Cruzeiro. Então essa era uma sequência que o Fernando Diniz estava mirando muito para somar o máximo de pontos possíveis e descolar da zona de rebaixamento. O clima é de frustração, torcedores muito chateados com o gol no final sofrido. A defesa do Vasco vem sendo muito criticada ao longo da temporada e acaba nesse final com um jogador a mais sofrendo o gol e tomando o empate que deixa o Vasco na 15ª colocação, 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Por Vitória tem uma partida a menos, mas mesmo assim não abre aqueles 3 pontos, uma margem maior, né? O Vasco iria 25, para ali nos 23, e o Ceará, uma equipe que vem fazendo um bom campeonato, está numa parte confortável da tabela, então era um adversário direto aí do Vasco para tentar subir algumas posições no Campeonato Brasileiro. O jogo teve duas facetas, né? No primeiro tempo, o grande personagem da noite foi o Matheus Carvalho, Cocão, volante, que estava atuando na vaga do Tietê, que está machucado, o Jair também está fora da temporada. Ele acabou errando o passe que originou o gol do Ceará, e aí a torcida pegou muito no pé dele, ele também... E tá aí, você vê nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho desse jogo. Vasco da Gama 2, Ceará também 2 em São Januário. E assim, a situação do Vasco no Brasileiro fica complicada, porque quando o Juventude perde, quando o Santos empata, Vitória perde, o Fortaleza fez o confronto direto ali com o Vitória e o Fortaleza venceu no caso, né? O Sport empata com o Bragantino, que também o Bragantino tá mal demais no Brasileiro, tem que ficar esperto, senão corre risco ali de cair. Tá faltando aqui, o Mirassol vence o Grêmio. E o Vasco, quando tem a oportunidade de fazer o seu nome, de fazer uma vitória ali no seu mando de campo, no seu domínio, em São Januário, o Vasco acaba vacilando. Ainda mais com um homem a mais. Não pode dar esse vacilo e o Vasco da Gama acaba punido, né?
em um clima que poderia ser de festa, gol do Carlos Cuesta na sua estreia. E assim, cara, o Vasco pecou em erros individuais. O Paulo Henrique, por exemplo, é um cara que não costuma falhar, mas dessa vez falhou. Nesse segundo gol aí do Pedro Henrique, ele vacilou feio. Matheus Carvalho também errou feio. Léo Jardim ali forçou o passe pro... Eu não sei se foi o Barros ou pro Cocão. E aí erraram o passe e saiu o primeiro gol do Ceará. Então os 2 gols do Ceará foi erro do Vasco. E o Vasco, como eu falei, repito novamente, acabou sendo punido por erros individuais. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, olha, tamo junto. E é nóis! Fui!